do Senhor, querido professor, estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o tema Eu Amo a Casa de Deus. A lição de hoje é a de número 8, que tem como título, Na Casa de Deus, eu aprendo a ofertar. E para você que é novo aqui no canal, nós comentamos a lição dos primários da revista CBAD. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para toda semana você ser notificado quando nós postarmos o vídeo da nossa pré-aula, da nossa Escola Bíblica Dominical. Compartilhe também esse vídeo com outros professores que você sabe que leciona a Escola Bíblica Dominical dos primários e com demais alunos. Sabemos que, para além da dimensão espiritual, a igreja possui também uma dimensão física muito importante com todas as demandas como instituição. A igreja local possui despesas e necessidades enquanto segue aqui na terra. Compartilhe também esse vídeo com outros professores que você sabe que e cabe ao corpo de Cristo atentar para essas demandas. Quem é o corpo de Cristo? Você pode perguntar para o seu aluno, somos nós. Por meio dessa lição, vamos ensinar aos primários que servir a Deus também com as nossas finanças é uma forma de adoração e de gratidão, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem do Senhor, graças a Deus. Então, desde já, ensinemos as nossas crianças a importância de ofertar com o coração alegre e a mente consciente. Tal aprendizado é crucial para o crescimento de uma igreja saudável que vive o que prega em todas as áreas. Então, nesse momento, feita a nossa introdução, eu quero convidar você que está aí do outro lado a orar comigo. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade no qual o Senhor preparou para cada um de nós, para estarmos aqui unidos e reunidos para aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Nós pedimos que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos inspirar, que nós possamos conseguir atingir o objetivo desta aula, que o Senhor possa abençoar cada professor, cada aluno e cada inscrito aqui no canal. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. É muito importante que você, professor, olhe com sua turma, olhe por sua aula, olhe por seus alunos e incentive suas crianças a orar na sala. É muito importante, eu sempre digo aqui, que tudo que a gente começa tem que ser com oração. Dê a eles também a oportunidade de fazer um pedido específico, pois às vezes pode ter acontecido algo com eles durante a semana e a oração que você vai fazer com eles ali na turma será o que pode deixá-los tranquilos, confiantes em Deus e participativos na aula. Então, feito tudo isso, vamos para a nossa dica de iniciar a aula. Inicie a aula com o acolhimento e a oração inicial habitual. Escolha alguns corinhos que falem sobre a ofertar e separe um em especial para o momento da oferta. Diga que hoje o ofertório faz parte do tema da lição e, por isso, ao cantarem o louvor alusivo ao tema, elas depositarão suas ofertas, agradecendo a Deus pelo que Ele tem nos proporcionado, e mostre a caixinha ou a salva. Não sei qual é aí a forma com que você tira ou com que você tira a sua oferta. Mas você pode mostrar a caixinha ou a salva e perguntar para eles: por que devemos trazer ofertas para a casa de Deus? Ouça atentamente, ajudando-os se necessário na resposta. Então, já vai os preparando para o momento da explanação bíblica. E diga que hoje aprenderemos a história de uma mulher muito especial, que apesar de ser muito pobre, conseguiu alegrar ricamente o coração de Jesus. Entregue às crianças 3 moedinhas de papel e diga: imaginem que este é todo o dinheiro que você recebeu para tudo o que você precisa e deseja fazer.
Quantas moedinhas vocês colocariam na caixinha? Então, você vai perguntar para eles quantas moedinhas eles colocariam na caixinha. Peço que cada criança se levante e coloque no ofertório a quantidade que quiser. E em seguida, explique que a viúva colocou tudo o que ela tinha. E sabem quanto era? Você vai fazer essa pergunta para eles, para saber se eles conhecem a história, se eles se lembram da história e se eles sabem a quantidade de moeda que ela colocou. Após ouvir a resposta dos primários, você vai dizer: ela só possuía 2 moedinhas, mas alegrou demais o coração de Deus, porque ela deu de coração o melhor que ela podia. Que belo ato de fé e adoração, não é mesmo? Vamos para o objetivo da lição? O objetivo diz que os primários entendam a importância de ofertar na casa de Deus com amor e alegria. Você pode levar uma explicação sobre isso. Dizer para eles que este é um ensinamento sobre adoração, gratidão e confiança em Deus, onde a atitude do doador é mais importante do que o valor doado. Então nós podemos trazer à memória aqui a oferta de Caim e Abel, onde Deus agradou mais da intenção do coração do que em si da própria oferta. Então, mostre para eles que isso é muito importante. E o ponto central diz que ofertar é uma forma de adoração ao Senhor. Amém? Agora nós vamos para o nosso Memória em Ação, que diz assim: então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Lucas capítulo 21, versículo 3. Na versão Almeida Corrigida e Fiel diz assim: e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Lucas capítulo 21 e 3. Explique com mais detalhe e numa linguagem mais simples que esse versículo nos ensina que a qualidade de uma oferta é mais importante que a quantidade, demonstrando que a verdadeira generosidade vem do coração e está ligada à confiança e à entrega total a Deus. Então, na história da viuvinha, nós vimos lá que muitas pessoas entregavam aquele grande valor, que tinha uma quantia bem grandiosa, mas a viúva foi mencionada na Bíblia pela intenção do coração dela. E esse versículo destaca que para Deus a oferta da viúva pobre, embora pequena em valor material, era maior do que todas, pois ela deu tudo o que possuía. Ou seja, muitas pessoas esperam sobrar para poder ofertar. Ah, se sobrar um pouquinho eu levo. Mas aquela mulher, aquela viúva, ela deu o que ela tinha. Para trabalhar o memorizando, confeccione uma caixa pequena, ornamente-a por fora e coloque dentro uma ilustração da viúva e outras de 2 moedas. Pode ser um desenho impresso ou feito à mão. Isso aí vai ficar a critério de você, professor, e eu espero que você use bastante a sua criatividade. No visual da viúva, coloque a parte A do versículo. Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre. E no visual das moedas, coloque a parte B. Deu mais do que todos. Lucas capítulo 21, versículo 3. Diga aos alunos que dentro da caixinha há um ensinamento especial. Peça que os 2 voluntários retirem o que há nela. E em seguida, peça que leia cada trecho pausadamente e depois mostrem as figuras a todas as crianças que estiverem na classe. Por fim, coloque os 2 trechos no quadro e peça que todos repitam o versículo completo e juntos em voz alta. Em seguida, peça que repita bem baixinho, depois muito rápido e então bem devagar. Isso é uma forma de você fazer com que
eles memorizem o versículo, não precisa de decorar. Como gancho para o momento da história bíblica, pergunte às crianças: por que será que a oferta da viúva foi tão elogiada por Jesus se ela só tinha apenas 2 moedinhas? O corinho sugerido para a lição de hoje é: minha ofertinha eu vou dar. Vamos cantar um pedacinho? Minha ofertinha eu vou dar para outros ajudar, para que elas saibam que Jesus virá em breve nos buscar. E você também pode cantar outro louvor sobre a oferta. Por exemplo, a oferta da viuvinha, que é um corinho bastante conhecido, da cantora Aline Barros, e faz alusão à história de hoje. Vamos cantar também um pedacinho? A viuvinha pôs na caixinha sua moedinha, o seu melhor. Quem oferta com alegria junta tesouros muito maior. Jesus se agrada na ofertinha da criançada, 2 moedinhas fazendo assim. Dirim, din, din, dirim, din, din. Dirim, din, dirim, dirim, din, din. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Dirim, din, din, dirim, din, din. Eu quero um coração igual ao da viuvinha. Muito conhecida. Vocês podem cantar com a sua classe. Se vocês também conhecerem outro louvor, pode deixar aqui nos comentários. Ou pode falar: tia Lia, eu não gostei desse louvor aí que você cantou, não, ficou bem desentoado. Mas pode deixar aqui uma forma com que eu venha aprender. Agora, nós vamos para o projeto missionário. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas pré-aulas. Nós temos um projeto ID, onde toda semana a revista traz a sugestão de um país. E junto com esse país traz também um dos monumentos mais importantes deste país. Então, todo domingo, quando nós lecionamos, ou todas as vezes que nós vamos lecionar para a classe, nós oramos pelo país sugerido pela lição. E para não ficar orando por aquele país sem a criança conhecer um pouco da história, eu sempre trago aqui no canal um resumo da história desse país, para que, além de orar por ele, as crianças também saibam algumas de suas curiosidades. E para que você, professor, leve também algo mais para a sua turminha, está aqui o resuminho da missão da nossa semana. Não deixe de anotar aí todas essas curiosidades que eu trago sobre o país e levar para a sua turma. Então vamos ao resumo. A missão da nossa semana é orar pelo país da Alemanha. A Alemanha está localizada no centro da Europa, fazendo fronteira com países como a França, a Suíça, a Polônia e a Dinamarca. A sua capital é Berlim, uma cidade rica em história, cultura e modernidade. O idioma oficial é o alemão e a bandeira do país é formada por 3 faixas horizontais nas cores preta, vermelha e amarela, que simbolizam a liberdade e a unidade do povo alemão. Um dos monumentos mais importantes e sugerido pela lição é o Portão de Brandeburgo, localizado em Berlim. Ele é símbolo da paz, da unidade e da separação das divisões, especialmente após a queda do Muro de Berlim em 1989, que separava a Alemanha Oriental e Ocidental. E como eu sempre trago aqui, um dos focos, desse projeto ID, que é saber qual é a religião desse país, como é a liberdade religiosa no país, o que predomina lá. E segundo as pesquisas, a religião predominante no país é o cristianismo, dividido principalmente entre protestantes, luteranos e católicos. Embora a Alemanha
seja um país livre e laico, onde não é proibido falar de Jesus, o número de pessoas sem religião tem crescido bastante e muitos cristãos enfrentam a frieza espiritual, descrença e indiferença religiosa, o que pode ser considerado uma forma de perseguição silenciosa à fé. Então, nós precisamos de orar pelo país da Alemanha, e um dos nossos pedidos é para que o fogo do Espírito Santo reacenda nos corações, trazendo um avivamento e um despertamento à fé adormecida do povo alemão. É importante orarmos por aqueles cristãos que estão ali, que às vezes diante de alguma dificuldade acabam esfriando na fé, mas o nosso desejo é que Deus tenha misericórdia e reacenda essa chama no coração daquele povo. E precisamos orar também pedindo a Deus para levantar missionários e igrejas comprometidas com a palavra, que alcancem as novas gerações com amor e a verdade de Cristo. Então, o nosso ID da Igreja do Senhor é falar do amor de Deus, e o nosso pedido a Deus é esse, que Ele levante missionários corajosos para falar do seu grande amor. Agora nós vamos ao O Explorando a Bíblia de hoje está em Lucas capítulo 21, do 1 ao 4, e 2 Coríntios 9 e versículo 7. A dica de ouro aqui é para que o professor tenha sua Bíblia sempre aberta sobre a mesa e use-a sempre que for ler um versículo ou para apontar onde a história da lição está escrita. As referências, que a lição traz, é importante que o professor leia elas na Bíblia para que a criança veja que é preciso primeiro carregar a Bíblia Sagrada e que sabe que a história é verdadeira e você não a inventou. Leia a referência completa e, se não houver tempo hábil para fazer a leitura de todas as referências, o professor pode apenas fazer um breve resumo falando do que se refere àquelas referências que foram tragas pela lição. E o capítulo 21 de Lucas, os versículos 1 ao 4, relata a história de uma viúva pobre que, ao depositar suas 2 pequenas moedas no tesouro do templo, deu uma oferta maior que todos os ricos que contribuíam, pois ela deu tudo o que possuía para viver, enquanto os ricos ofertaram apenas o que lhes sobrava. O trecho destaca a importância do valor do sacrifício e do coração por trás da oferta, não apenas da quantidade, mas sim da intenção do coração. E já no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nós vamos encontrar o relato de que cada pessoa deve dar com base no que decidiu em seu coração, não por tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, tudo na casa de Deus é feito voluntariamente. Até a oferta que você vai dar precisa ser de coração, com alegria. E Deus agrada disso, Ele ama quem dá com alegria. Esse versículo ele enfatiza a importância da generosidade voluntária e alegre, e o princípio de que quem semeia com generosidade e alegria colherá com abundância. Glórias a Deus. Então, tudo que a gente semeia com alegria, a gente vai colher com abundância, porque Deus agrada disso e as bênçãos de Deus estão derramadas sobre a vida de cada um que contribui com o coração voluntário. Agora nós vamos à história completa. Vocês já sabem que nós podemos adorar a Deus de muitas formas? É uma pergunta que você, professor, pode fazer na sua classe. E diz a ele, como vemos na figura 8.1, pessoas adorando a Deus, ofertando, hoje aprendemos sobre a história de uma viúva pobre, cuja forma de adorar o Senhor entrou para a história. E é por isso que nós estamos falando aqui dela hoje. Tanto que ela já deve ser muito conhecida para vocês. Eu acredito, sim,
que cada professor que está nos assistindo, cada aluno, conhece muito bem essa história. A Bíblia conta em Lucas 21 que certo dia Jesus estava com seus discípulos no templo, observando tudo o que estava acontecendo. E aqui, professor, você explica às crianças que o templo e sinagoga, que é o que nós encontramos nas versões da Bíblia, que quando nós lemos, eram formas como os judeus chamavam o lugar onde eles iam adorar o Senhor, como é a igreja para nós hoje. Nós falamos, hoje eu vou na igreja, eu vou adorar o Senhor, eu vou no culto. Então, era assim que era chamado o templo onde eles iam adorar a Deus. E haviam pessoas mais ricas que vinham deixar ofertas, muito valor na caixa de ofertório do templo. Mas de repente se aproximou do ofertório uma mulher pobre que colocou apenas 2 moedinhas, como nós podemos ver na figura 8.2. Jesus olhou sua atitude e, como ele conhece todas as coisas, viu a bondade do coração daquela mulher e disse aos seus discípulos: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Esse é o nosso versículo textual que nós lemos aqui no início. Ele disse isso para os discípulos porque ele conhecia a intenção do coração daquela mulher. Mas como seria possível que uma mulher pobre, com 2 moedinhas apenas, tivesse dado mais do que todas aquelas pessoas ricas que depositaram muito mais dinheiro? E a gente fala aqui muito mais em quantidade. Você pode fazer essa pergunta: é possível isso, crianças? E aguardar a resposta das crianças. E depois você continua a história. Podemos ver na figura 8.3 que Jesus explicou aos discípulos que não era a quantidade de dinheiro que contava para Deus. É o que eu disse aqui, não importa a quantidade que você dá, se você dá com tristeza, dá porque é obrigado, mas para Deus, a intenção do coração de quem ofertava é o que contava naquele tempo e até hoje. Aquelas pessoas ricas davam apenas o que sobrava do seu dinheiro, mas a viúva deu tudo o que tinha. Para quem olhasse o valor, poderia parecer muito pouco, e com certeza 2 moedinhas apenas. Mas para Deus, ela deu mais do que todos, porque ofertou o seu melhor. Ou seja, ela não olhou para a necessidade dela, ela não pensou assim: se eu tirar uma moedinha e dar, eu não vou poder comprar um biscoito, né, na nossa língua de hoje. Eu não vou poder fazer algo que eu planejava fazer porque vai faltar. Mas não, ela oferta para a casa de Deus, é uma forma de adoração ao Senhor. E foi isso que ela pensou naquele momento. Então ela deu tudo o que ela tinha. A igreja, como um lugar físico, precisa das ofertas dos cristãos para se manter funcionando. E às vezes muitas pessoas falam assim: eu não vou levar oferta, vou ficar dando dinheiro para o pastor. Não é. A igreja que nós frequentamos precisa de pagar um lugar como este que nós estamos, precisa de materiais como materiais de limpeza, precisamos pagar a conta de água, temos a responsabilidade com missionários que são enviados através da igreja, temos conta de luz, então temos manutenções nos bancos, e é por isso que precisa da nossa ajuda como cristãos. E eu dei alguns exemplos aqui de recursos que nós precisamos de ter para manter o templo, e você, professor, pode levar esses exemplos para a sua classe. Dizer que o quanto nós precisamos de ajudar em obras sociais. Às vezes há famílias lá que estão sem um alimento em casa e a igreja recolhe e leva para elas. E nós vemos aqui na figura 8.4 que pessoas ofertando. Quando estamos ofertando com alegria para o Senhor, Ele nos abençoa muito, porque nós estamos dedicando o nosso melhor para a sua casa. E nossas ofertas também mostram para o Senhor o quanto somos gratos a Ele por tudo. Então, se hoje temos um emprego, graças a Deus que Ele que abriu as portas. Se nós temos um lugar para dormir, graças a Deus foi Ele que nos preparou esse lugar. Então, nós precisamos de ser gratos a Ele por tudo. Porque se nós temos o que comer, vestir, é porque Deus tem cuidado de nós. Então, Deus não se importa
se tem muito dinheiro ou se é apenas uma moedinha. Desde que seja ofertado de todo o coração, ele recebe com muita alegria. E é disso que Deus agrada, que nós ofertemos a Ele com alegria. E neste momento quero te convidar a orar comigo, agradecendo a Deus por esse ensinamento que nós recebemos neste momento, nessa pré-aula. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos por essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical e pedimos uma bênção especial ao Senhor, para que nós venhamos cada dia mais ofertar com alegria e agradar o coração do Senhor, adorando ao Senhor também com as nossas finanças. Eu peço uma bênção especial para cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E agora, depois de orarmos, agradecendo a Deus pelas portas que Ele nos abriu, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, eu quero deixar aqui no quadro A Arte de Ensinar, nós temos uma dica bem interessante. É uma brincadeira de quebra-gelo que vai ser bem interessante você, professor, aplicar ela na sua aula e de preferência para iniciar a contação da história. Com antecedência, esconda 2 saquinhos de moedas ou tesouros em algum lugar da sala. Um com bastante moeda e o outro bem pequeno com 2 moedas. E aí, quando a classe chegar, que todos os alunos já estiverem ali, você vai dividir a classe em 2 equipes. Dá a cada equipe instruções para encontrar o tesouro e trazê-lo até você. E tem uma dica alternativa aqui, se a classe for maior, você pode esconder 2, 3, 4 saquinhos de tesouros, sendo que um dos saquinhos sempre vai ter 2 moedinhas. E dividir a classe em mais grupos. Todos com grandes quantidades, mas apenas um só com 2 moedas. E aí depois, analisando os presentes, você vai perguntar para ele: o que vocês acharam de sair à procura de um tesouro escondido? Criança adora essas brincadeiras, essas dinâmicas que a gente faz, que nós fazemos com ele com ele. Criança ama essas dinâmicas que nós fazemos com ele nas classes. E como se sentiram ao acharem o saco de tesouro? Com certeza uma equipe vai ficar emocionada ou feliz com a quantidade de moedas. E outra equipe provavelmente vai ficar triste ou desapontada porque encontrou um saco que tinha pouco tesouro, o menor tesouro. E a dica aqui para você incrementar essa aula, deixar ela mais interessante, você pode colocar dentro dos saquinhos balas, ou pirulitos, ou bombom, ou algum brinde especial que você sabe que a sua turma gosta, para deixar eles bem animados para participar ali da sua aula. Beleza? Gostaram da dica, da dinâmica do quebra-gelo aí para deixar a aula bem animada? Agora nós vamos à correção das nossas atividades, que não pode faltar de jeito nenhum. A primeira atividade: pinte o caminho que leva a viúva até o templo para entregar a sua oferta. Então, aqui está a atividade. Você pode aguardar uns minutinhos para que seus alunos façam o percurso e depois corrija com eles. A segunda atividade diz assim: retire somente as letras em vermelho e descubra o enigma para completar a frase. Então, aqui também está a atividade. Você vai aguardar uns minutos e, após esse instante, você vai completar a frase com eles. E essa frase diz assim: devemos ofertar para a casa de Deus com amor. Então, o enigma aí é a palavra amor. A terceira atividade diz assim: desenhe dentro do ofertório quantas moedas a viúva pobre ofertou. Aguarde que eles desenharem e depois corrija. A resposta está aqui. Foram 2 moedinhas apenas. Então, feito aí o desenho bonitinho, vamos à dica de encerramento. Reúna os alunos de mãos dadas em círculo para um momento de agradecimento. Peça para cada aluno resumir o que mais gostou da aula de hoje. Então é importante fazer essa reflexão,
perguntar para eles o que vocês aprenderam com a história de hoje, o que mais marcou você na história de hoje. E depois que ouvirem atentamente a resposta, orem juntos e conclua a aula lançando um desafio a eles. Diga que eles precisarão pesquisar em casa ou perguntar a um adulto o que significa a palavra portão. E eles vão precisar trazerem na semana que vem a resposta que mais gostaram dessa palavra. Então, você vai aguardar eles com essa atividade proposta e nós nos falamos também, porque eu vou te aguardar na próxima aula, na lição de número 9. Então, eu quero deixar um beijo no seu coração, um forte abraço e tchau, tchau.